Por que o Logos, um sedã, tem apenas 2 portas e o Pointer, um hatch, tem 4 portas? Olá amigos do canal PL, bem-vindos a esse canal que traz literatura automotiva e nostalgia. Olha, além desses vídeos aqui de nostalgias, histórias, curiosidades, nós temos também as nossas sagas automotivas e a mais recente delas é a do Fuscão placa amarela que nós resgatamos, estava 30 anos parado e nós vamos reativar esse carro com a ajuda de parceiros como a Yellow Plate Assessoria. Tem até a playlist aí desse Fuscão, só tem um vídeo no ar, né? Mas agora essa semana já vai ao ar mais um episódio, tá bem bacana também. Olha, você vai entender nesse vídeo o real motivo do Logos, um sedã, ter apenas 2 portas e o Pointer, um hatch, ter somente a opção de 4 portas. Parece num primeiro momento não fazer muito sentido, mas faz sim. Logos e Pointer foram veículos fabricados pela Volkswagen sob a Joint Venture Auto Latina, que foi a união da Ford com a Volkswagen. De modo simplificado, é como se fosse uma empresa só com as divisões, né? E era assim mesmo que era visto, é como se a Auto Latina fosse uma empresa só em cima e as respectivas divisões embaixo, divisão Ford e divisão Volkswagen. Era desse modo que era dito mesmo, cada marca tinha a sua própria divisão, embora muitos dos carros fossem produzidos juntos na mesma linha de produção. É o caso do Apollo e Verona e Santana e Versalles, por exemplo. Os carros eram montados em linhas paralelas, os funcionários de ambas as marcas trabalhavam juntos no mesmo ambiente. Qual o sentido das marcas fazerem carros quase iguais? Quando a Auto Latina foi criada, lá em 1987, a ideia era começar com o compartilhamento de motores e, posteriormente, veículos em si. O primeiro resultado dessa fusão foi o lançamento do motor AP 1.8 na linha Escort Ghia e XR3 em 1989. Mais força para o seu conforto, mais força para a sua emoção. E nesse mesmo ano de 89, a linha Del Rey e Bellina abandonou o antigo CHT 1.6 para adotar também o motor AP 1.8. Qualidade forte é compromisso e participação. Já a Volkswagen adotou o motor CHT da Ford, o motorzinho 1.6. Eles denominaram de CHT para AE e esse motor foi usado nos modelos mais simples da família Gol, né, como os modelos CL. Saiu Saveiro, Gol, Paraty e Voyage com motor CHT 1.6. O primeiro veículo híbrido entre Ford e Volkswagen foi lançado em 1989. Era o Verona, sedã derivado do Escort com apenas 2 portas, ao contrário do Sierra europeu. A versão Volkswagen chegaria no ano seguinte e teria visual bem diferenciado do irmão. Porém, por questões de custos, essas mudanças mais profundas foram descartadas e o resultado foi 2 carros bem parecidos. O modelo da Volkswagen parecia mais uma versão esportiva do Verona. Essa similaridade e aparência de Escort fizeram o Apollo fracassar nas vendas e sair de linha já no final de 92. A Volkswagen então preparava o lançamento do seu sucessor, que foi apresentado em março de 1993. Era o Volkswagen Logos. Ele usava também a plataforma do Escort, porém do modelo europeu, mais novo, lançado também em 93. Estava atualizado e dessa vez era mais diferenciado dos modelos Ford. Em 93, o gosto brasileiro estava mudando e a preferência nacional passava a ser por carros com 4 portas. Mesmo assim, o Logos nunca teve uma versão de 4 portas. Para quem queria essa opção de 2 portas a mais na traseira, chegava já como modelo 94 o Volkswagen
Pointer, uma espécie de hatch do Logos mesmo, né? O painel era igual, mecânica, plataforma, tudo, e tinha as 4 portas. Isso criou uma configuração estranha de sedã só com 2 portas e hatch 4 portas, mas isso teve um motivo. Claro, voltamos naquela questão, como as marcas iam fabricar carros juntas, eles então traçaram uma estratégia de que ambos os veículos não roubassem vendas uns dos outros, e para isso ficou definido que cada modelo iria ter o seu próprio público-alvo, cada um iria buscar atingir um público específico. Nós vemos essa estratégia claramente na dupla Verona e Apollo. O Verona tinha um visual mais clássico, mais conservador. Já o Apollo da Volkswagen tinha um visual mais esportivo. Vemos isso também na Quantum, que tinha 4 portas, e a perua Royale, que mantinha a tradição da Belina e chegava apenas com 2 portas. É bem verdade que anos depois eles acabaram cedendo as 4 portas também na Royale, justamente por isso, por uma mudança que aconteceu no mercado. Mas naquele primeiro momento a ideia era essa, que eram 2 peruas basicamente iguais e até o preço era basicamente o mesmo. Então era uma questão mesmo de gosto. Quem queria uma 2 portas adquiria a Royale, quem queria uma de 4 portas ficava com a Quantum. No caso da linha 93, nós tivemos o lançamento de novos modelos, no caso o novo Escort europeu. Lembrando que os modelos antigos da geração MK4 continuaram nas versões Hobby, que eram os mais baratos. O Verona, que foi relançado, dessa vez totalmente alinhado com o Ford Orion europeu e com somente 4 portas. E o Logos, né, que era o sedã de 2 portas. A Volkswagen poderia até ter mantido o nome Apollo, do mesmo modo que a Ford fez com o nome Verona, mas o Apollo era algo que a Volkswagen queria esquecer mesmo, porque foi um carro que visivelmente não deu certo lá para eles. Por isso eles lançaram um novo carro com um novo nome. E por fim, já para a linha 94, o Pointer. Esse nome Pointer já era um nome familiarizado com a Volkswagen devido à versão esportiva do Passat, que foi tirado de linha no finalzinho de 88, já com o modelo 89. O nome Pointer era o nome da versão mais completa, e esse nome volta então em 94 como esse modelo hatch do Logos com 4 portas. Todos esses carros que eu disse têm algo em comum. Todos eles usavam a mesma base, a mesma plataforma do Escort europeu, no caso representado aqui pela geração MK5. E para essa nova fase, a partir de 93, ficou definido que cada carro, além de um visual um pouco mais diferenciado do que naquele primeiro momento com o Apollo e Verona, cada carro teria uma carroceria diferente. Eu digo isso em relação ao número de portas. É por isso que o Verona 93 tem somente 4 portas e o Logos tem só 2 portas. No caso dos hatches, o Escort europeu tinha somente a opção de 2 portas e o Pointer, como eu já disse, somente 4 portas. Entenderam? Isso foi feito para evitar mesmo que os carros roubassem as vendas uns dos outros. E a estratégia foi feita invertida. Vocês notaram? O sedã da Ford com 4 portas, sedã Volks com 2 portas. Hatch Ford com 2 portas, hatch Volks com 4 portas. Eles fizeram entrelaçados ali para que ninguém fosse... para que as duas conseguissem atingir um bom número de vendas juntas. Esse era o objetivo da Auto Latino. Mas a relação das duas marcas já estava estremecida. E em 1994 já estava decidido, na verdade, que a Joy Venture seria desfeita. Várias coisas aconteceram, né? Vários fatores levaram para essa conclusão. O lançamento do Gol Bolinha foi um fator decisivo para isso também. Nós já falamos sobre isso aqui. E o fim da Auto Latina se deu de fato em 1996. Eu vou te contar agora o que aconteceu com cada um desses carros após o fim da Joy Venture. Como eu disse, todos eles eram baseados na geração MK5 do Escort, e com o fim da parceria, a Ford não poderia mais usar os motores AP na linha Escort, porque apesar de todos eles serem Escorts MK5, o motor era diferente do europeu. O motor aqui era AP, uma adaptação brasileira. Então a Ford, pela primeira vez, ainda em 96 para a linha 97, trouxe o Escort europeu
MK7. E esse Escort MK7 europeu com os motores Zetec foi de fato o primeiro Escort com motor de Escort puramente, né? Porque desde o começo do Escort aqui no Brasil, lá em 83, a Ford usou primeiro o CHT e depois o AP. Esses dois motores não são motores Ford. O motor CHT é um motor de origem Renault, tem a origem naquele motorzinho Sierra. E o AP, todos sabem que é origem Volkswagen, que tem origem Audi. Então o Escort 97 com motor Zetec foi o primeiro Escort com motor original de Escort. E agora também com 4 portas, porque já não estava mais presa àquela estratégia da Autolatira, estava livre para colocar quantas portas quisesse. E é claro que também o mercado já havia migrado para essa preferência de carros com 4 portas. Já o Verona morreu junto com a Autolatina, pelo menos o nome, porque para 97 a Ford lançava o Escort Sedan, praticamente uma continuação do Verona, só que na nova geração. Na Volkswagen o Logos saiu de linha em 96, tendo até a fabricação de alguns modelos ano 97, mas com fabricação 96. Não teve sucessor direto, já que a Volkswagen estava vendendo aqui o Polo Classic, que também já estava substituindo o Voyage antigo, então ele saiu fora e não teve sucessor direto. Já o Pointer saiu de linha junto em 96 também e não teve também sucessor, já que o Golf estava já canibalizando as vendas dele desde 94. A Volkswagen vendia o Pointer GTI e a Volkswagen lançou também o Golf GTI. 2 carros da mesma categoria, com muito parecidos e com até a versão era igual. Então o Golf, não só no GTI, mas em todos, acabou matando aos poucos o Pointer, que saiu de linha sem deixar também herança nenhuma. Respondendo mais uma vez a pergunta, agora você já sabe o motivo do Logos ter 2 portas e o Pointer 4. É justamente uma estratégia que a Autolatina teve na época para diferenciar os modelos. Do mesmo modo que o Logos tinha 2 portas, o Verona só tinha 4 portas. E do mesmo modo que o Pointer tinha só 4, o Escort tinha só 2. Puramente estratégias de mercado que criaram uma fase única na indústria de automóveis nacionais. Apesar de erros estratégicos, esses carros representam uma fase curiosa e única da indústria automotiva nacional. Espero que tenham gostado desse vídeo, mais um capítulo curioso da nossa indústria de automóveis. Eu aguardo todos vocês no próximo vídeo aqui no canal PL. Um grande abraço e até lá, meus amigos. Tchau, pessoal!